Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Olá, a gente é bombardeado por números, gráficos e dados o tempo todo, não é verdade? No noticiário, nos relatórios, nas redes sociais, essa informação está em todo lugar. Mas como é que a gente consegue entender o que tudo isso realmente significa? Bom, a chave para decifrar esse mundo de informações é a estatística. E aqui, nesta nossa conversa, a gente vai desvendar juntos os fundamentos da estatística, mostrando como transformar essa montanha de dados brutos em conhecimento de verdade, claro e poderoso. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa ir direto nos blocos de construção mais básicos de qualquer estudo estatístico. Antes mesmo de sair coletando qualquer dado, a gente precisa saber exatamente de quem ou de o que a gente está falando. E é exatamente aqui que entram dois conceitos essenciais: população e amostra. Pensa na população como se fosse o universo completo do seu interesse. É o grupão todo que se quer estudar. Se nosso interesse, por exemplo, são os carros numa cidade, a população é todos os carros daquela cidade. É o conjunto total, o grupo completo que tem pelo menos uma característica em comum. Agora, imagina só o trabalho que seria analisar todos os carros da cidade. Seria demorado, super caro e, na maioria das vezes, simplesmente impossível. E é por isso que a gente usa uma amostra. A amostra é um subconjunto, um pedacinho da população que é escolhido com muito cuidado. E o ponto-chave aqui é que essa amostra precisa ser representativa. Ou seja, ela tem que ser um espelho, um reflexo das características do grupo todo. E olha só esse exemplo prático que deixa tudo bem claro. Imagina que a coordenação do curso especial de formação de sargentos de 2024 quisesse saber a idade média dos alunos. A população seria, claro, todos os alunos matriculados. Mas, para fazer a pesquisa de um jeito mais rápido e prático, eles poderiam pegar uma amostra, digamos 10 alunos de cada turma. Analisando só essa galera, já dá para ter uma ótima ideia da média de idade do curso inteiro. Certo, então a gente já entendeu o que é uma amostra. A próxima pergunta que vem na cabeça é, tá, mas como é que a gente escolhe essa parte representativa do todo? Não pode ser de qualquer jeito. Existem métodos, técnicas específicas para garantir que a amostra seja justa e confiável. Sabe por quê? Porque uma amostragem mal feita pode levar a conclusões completamente erradas. Vamos dar uma olhada nas principais técnicas. Aqui, a gente tem duas das técnicas mais importantes. A amostragem aleatória simples é basicamente um sorteio. Pensa no sorteio mesmo, onde cada pessoa ou item da população tem exatamente a mesma chance de ser escolhido. Já a amostragem estratificada é um pouco mais sofisticada. Primeiro, a gente divide a população em subgrupos importantes, que a gente chama de estratos, e só depois a gente sorteia pessoas de dentro de cada um desses grupos. Vamos falar um pouquinho mais da amostragem aleatória simples. A grande beleza dela é a imparcialidade. Se todo mundo da população tem a mesma chance de ser escolhido, isso diminui muito o risco de um resultado enviesado, de pender para um lado só. É o método mais direto e, quando a população é toda mais ou menos parecida, funciona que é uma beleza. Um exemplo clássico disso, uma empresa quer saber o nível de satisfação dos seus clientes. Ela tem uma lista com o nome de todo mundo. Usando a amostragem aleatória simples, ela pode, por exemplo, sortear 100 nomes daquela lista. Cada cliente teve a mesma chance de ser chamado, e isso torna o resultado da pesquisa muito mais confiável. Agora, vamos para a amostragem estratificada. Ela entra em campo quando a população tem subgrupos bem diferentes, bem definidos, como faixas de idade, gênero ou classes de renda. A ideia aqui é garantir que a amostra final seja um retrato fiel da proporção desses grupos na população inteira. E esse cenário aqui é perfeito para entender a amostragem estratificada. Numa pesquisa de opinião política, a idade pode influenciar muito a resposta das pessoas. Então, para garantir um resultado preciso, os pesquisadores primeiro dividem a população em estratos, tipo 18 a 25 anos, 26 a 35 anos e por aí vai. E só depois eles selecionam pessoas de cada um desses grupos. Assim, eles garantem que a diversidade de opiniões foi capturada. Beleza, dados coletados. O próximo passo, que é fundamental, é botar ordem na casa. Afinal de contas, um monte de número jogado numa planilha não conta história nenhuma. E a forma mais clara, mais estruturada de apresentar esses dados é usando tabelas. Elas transformam aquela confusão de números em algo que a gente consegue ler e comparar. Para a gente entender a estrutura de uma boa tabela,
Vamos usar este exemplo real aqui, a tabela 01, que traz dados sobre prisões e apreensões lá em Minas Gerais. Vamos analisar os elementos que fazem dela uma tabela clara e informativa. Olha só, toda boa tabela se apoia em 3 elementos essenciais para ser entendida. Primeiro, o número, tipo tabela 01, que serve para identificar. Segundo, o título, que tem que ser completo, respondendo o que, onde e quando. E terceiro, a fonte, que é super importante para nos dizer de onde vieram os dados, o que garante a credibilidade da informação. E aqui vai um detalhe técnico, mas que faz uma diferença gigante na hora de ler tabelas. Quando a gente vê um período de tempo com um hífen, tipo 2018/2020, isso significa que a série é consecutiva, ou seja, inclui todos os anos no meio, 2018, 2019 e 2020. Agora, se for usada uma barra, como em 2015/2020, a tabela está mostrando dados só para esses 2 anos específicos e não para o período entre eles. É uma diferença pequena no símbolo, mas com um impacto enorme no significado. Com os dados todos organizadinhos, a gente pode começar a fazer perguntas. E uma das mais comuns é: isso aumentou ou diminuiu? E quanto? A ferramenta para responder isso com precisão é o cálculo da variação percentual. É uma forma muito poderosa de comparar dados ao longo do tempo. Essa aqui é a fórmula. Eu sei, à primeira vista pode até assustar um pouco, mas a lógica por trás dela é bem simples de verdade. A gente subtrai o valor inicial do valor final, divide o resultado pelo valor inicial de novo e, no fim, multiplica por 100 para transformar tudo numa porcentagem fácil de entender. Para ficar ainda mais fácil, vamos quebrar o processo em 4 passinhos. Primeiro, a gente acha o ponto de partida, o valor inicial. Segundo, acha o ponto de chegada, o valor final. Terceiro, é só jogar esses 2 números na fórmula que a gente acabou de ver. E por último, o mais importante de tudo, interpretar o resultado. Deu um número positivo? Significa que cresceu. Deu um número negativo? É porque diminuiu. Simples assim. A gente já organizou os dados em tabelas e até já calculou as variações. Mas como é que a gente pode contar a história por trás desses números do jeito mais rápido e impactante possível? A resposta está na visualização de dados. Um bom gráfico pode contar uma história complexa de forma quase instantânea e muito intuitiva. Mas para um gráfico funcionar de verdade, ele precisa seguir 3 regras de ouro. Simplicidade, ele tem que ser limpo, sem poluição visual, sem firula. Clareza, a mensagem principal tem que saltar aos olhos. E veracidade, ele precisa representar os dados de forma honesta, sem distorcer a realidade. Esses são os pilares de uma boa visualização de dados. E este slide aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. À esquerda, um gráfico todo confuso, as cores fortes no fundo, o excesso de elementos, tudo isso só dificulta a leitura. Agora olha o da direita. É o mesmo dado, a mesma informação, mas apresentado de um jeito simples e claro. O foco está todo na informação. Menos é, com certeza, mais. A simplicidade é o que leva à clareza. E, assim como as tabelas, os gráficos também têm seus elementos que não podem faltar, que são indispensáveis para a gente ter o contexto completo. Um título bem claro, explicando o que está sendo mostrado, eixos bem definidos, com suas escalas e legendas, e, claro, a fonte dos dados para dar credibilidade à informação. Sem isso, um gráfico é só um desenho bonito. Ufa! A gente percorreu um caminho bem importante, né? Desde os conceitos mais básicos até a visualização de dados. Agora, para garantir que tudo ficou bem guardado na memória, vamos fazer uma recapitulação rapidinha dos pontos principais que a gente abordou até aqui. Então, vamos lá. A gente viu a diferença fundamental entre população e amostra. Aprendemos sobre as técnicas de amostragem aleatória simples e a estratificada. Destrinchamos os elementos essenciais de uma tabela, incluindo aquele detalhe do hífen e da barra, vimos como calcular a variação percentual e, por fim, a gente estabeleceu as regras de ouro para criar gráficos claros e verdadeiros. E a gente termina com uma reflexão. Agora, com essas ferramentas em mãos, a pergunta que fica no ar é: como é que o entendimento desses conceitos fundamentais pode mudar a forma como a gente interpreta as notícias, os relatórios e os dados que encontramos todos os dias? A estatística não é só para especialistas, é uma linguagem para a gente entender o mundo de forma mais crítica e mais informada. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir, bons estudos, boa preparação! E te espero no próximo vídeo.